Você já esteve em uma roda de amigos ou então em uma conversa de família em que todos defendiam uma postura que você não concordava, mas você simplesmente riu, guardou o incômodo e balançou a cabeça? Não se culpe por isso. Sabe o que aconteceu ali? Uma das forças mais esmagadoras da nossa psicologia, a pressão do grupo, a pressão da tribo. Existe um momento em que o apagamento ele não vem de uma pessoa, ele vem da massa. É quando o grupo dita as regras do jogo. E você, para não deixar de pertencer, para não ficar sozinho, muitas vezes você acaba sacrificando a sua identidade, a sua individualidade, os seus valores, em detrimento do grupo. A gente precisa entender que o medo de ficar sozinho, ele é biológico. Eu acredito que ele não é só biológico também, eu acredito que ele é existencial. Mas, falando na nossa biologia, nós herdamos o DNA de ancestrais que sabiam que ser expulso do grupo na savana significava morte letal. Ficar sozinho era o fim. Foi assim que a gente aprendeu a amar tanto a concordância e a temer o exílio. E a ciência já provou como essa força ela é tão impactante na vida de nós, seres humanos. Existe um experimento feito por um psicólogo, um experimento bem famoso, o nome do psicólogo é Solomon Asch. Eu acho que é assim pronuncia o nome dele. E nesse experimento ele chama pessoas comuns como eu e você, e junto com essas pessoas comuns ele também coloca ali vários atores. Essas pessoas elas tinham que apontar qual a linha era maior em relação à outra. Em um dado momento, os atores eles começam a apontar a linha errada, a dar respostas erradas. Sabe qual é o resultado disso, desse experimento? 70% das pessoas disseram que deram a resposta errada, influenciadas pela opinião da maioria. Veja como isso é perigoso. Nós negarmos o que os nossos olhos veem, nós negarmos as nossas percepções, nós negarmos aquilo que acreditamos, os nossos valores, em detrimento da opinião da maioria, apenas para garantir a sobrevivência da aprovação coletiva. E esse é um jogo que acontece de forma muito sutil nos lugares mais íntimos. Pense, por exemplo, naquela roda de amigos, em um jantar, um almoço de família, em que se começa a comentar, a tecer comentários muitas vezes maldosos, pejorativos, preconceituosos em relação a pessoas que não estão presentes. Mas você, imagine essa hipótese, você, lá no fundo da sua alma, sabe que aquilo ali fere profundamente os teus valores mais bonitos. Mas sabe o que você faz? Você simplesmente ri, fica calado, desconversa, disfarça e silencia. Muitas vezes nós somos cúmplices, sabe, daquilo que nós de algum modo não concordamos em nosso íntimo, tudo para não deixar de fazer parte ou para não fazer o papel da chata, daquela que estragou o clima. Então a gente muitas vezes se encolhe. Tem aquela ideia do acordo tácito. Já ouviram falar nisso? Se não ouviram, talvez já tenham experimentado isso em várias situações, em que você faz parte de um grupo, de uma cultura, e que ali todo mundo age daquela forma, existe um status quo, e de repente você quer trazer algo diferente, quer contribuir com uma ideia, mas você tem medo. Porque se você fizer, você é rechaçado pelo grupo. O grupo ele se sente, de repente, denunciado. Tem também aqueles exemplos de crianças ou de adolescentes, ou até mesmo de jovens que estão em uma sala de aula e a professora vai passar uma prova e aí a turma combina de não estudar e você quer estudar porque você tem um compromisso ali com a prova, com o estudo, com o aprendizado. Então você muitas vezes se exime de estudar para não incomodar o grupo, para não ser rechaçado pelo grupo, ou você decide estudar e é rechaçado pelo grupo. Então essa é uma realidade que acontece muitas vezes, né? Então essa é a grande questão. Eu costumo chamar isso de massa cheirosa, né? Que é aquele grupo em que você é acolhido, em que você é chamado para pertencer desde que você
se vista, fale, se comporte como um grupo. E o que de fato acontece é que as pessoas, elas amam o reflexo delas em você, é como se você fosse o espelho delas, o espelho do grupo. Mas esse tipo de grupo ignora a sua existência, ignora a sua identidade. E isso, de algum modo, nos fere por dentro, porque fere aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa identidade, que é a nossa existência. Tem um filósofo chamado Soren Kierkegaard. Esse filósofo, ele diz uma coisa muito assim crucial, muito importante. Ele diz que a massa é a mentira. Olha só que declaração, a massa é a mentira. Ele diz que quando o indivíduo ele se esconde atrás do grupo, seja um comitê, seja um grupo familiar, seja, enfim, qualquer grupo, quando o indivíduo ele se esconde atrás desse grupo, ele dilui a sua responsabilidade ética individual. Um grupo ele é capaz de rir de piadas grosseiras, de piadas covardes. Um grupo é capaz de silenciar diante da injustiça, é capaz de endossar um abuso. Um grupo é capaz de fazer coisas que o indivíduo, que uma pessoa sozinha não teria coragem de fazer ou de falar diante da vítima. Então o grupo, ele também, um grupo nesse sentido, um grupo que nega a existência das pessoas, que aniquila os valores das pessoas, um grupo dessa natureza, ele é um grupo que reforça a covardia. E a gente sabe, né, que o mundo, que a sociedade de hoje em dia, ela está muito polarizada, ela está muito massificada, o indivíduo está muito diluído, sabe, nesses grupos. E na massa, a consciência individual, ela simplesmente adormece. E é assim que a máquina da sobrevivência vence mais uma vez. Para garantir o nosso lugar na tribo, na massa, nós sacrificamos as nossas potências mais humanas, as nossas potências reais. Nós nos transformamos em rebanho. Mas olha, a resposta não está no isolamento, não está no ódio pelo ser humano, pelos grupos. Nós somos seres sociais, nós nascemos para nos conectarmos, nós nascemos para pertencermos. O isolamento, a solidão adoece. A ciência já provou isso. Existe uma pesquisa recente que aponta que nós estamos na epidemia da solidão. Existe até um Ministério da Solidão, se eu não me engano, no Reino Unido. Então, sim, nós precisamos da tribo, nós precisamos do grupo. A questão é a qualidade da tribo. A questão é nós qualificarmos o grupo nos quais nós estamos inseridos. A questão é nós nos se aquele grupo, aquela comunidade realçam a minha individualidade, realçam o meu real pertencimento, ou se aquele grupo ele me apaga. A questão é eu perguntar o quanto que eu contribuo para aquele grupo, seja um grupo onde o respeito às diferenças, o respeito à fraternidade, à diversidade, possam de fato florescer. Qual é o meu ponto, qual é a minha parcela de contribuição, de construção nesse sentido? E dessa forma garantir a nossa identidade, porque é a nossa identidade que nos garante diante daquilo que está incoerente, diante daquilo que aniquila, diante daquilo que mortifica o que nos é mais essencial, o que nos é mais caro, o que nos é mais importante, a nossa existência. Então, se o grupo doente te apaga, o grupo saudável, ele te acende, ele te eleva. Grupos de verdade, eles celebram a diversidade. Eles não exigem uniformidade. Uma comunidade madura e humana é aquela que te dá liberdade de levantar a mão e dizer: eu penso diferente. E é no pensar diferente que a gente cresce. É na minha visão de mundo, junto com a tua visão de mundo, que a gente constrói um mundo melhor. Um mundo de respeito, um mundo de fraternidade, um mundo onde a humanidade ela é vista de uma forma não com foco na sobrevivência apenas, mas na existência do ser, do indivíduo. O nosso compromisso é resgatar os nossos próprios olhos, a nossa percepção, a nossa identidade. E o nosso papel no mundo é construir espaços
na família, entre os amigos, na comunidade, no trabalho, onde pensar diferente não seja visto como uma traição, mas como um processo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem, de progresso e de inovação. O meu convite de hoje é que você olhe para os seus ciclos e se pergunte: como estão os meus ciclos, os meus grupos, a minha tribo? É você refletir e ver em qual grupos você está enviando emojis de aprovação para aquilo que de algum modo fere os teus valores mais bonitos, mais profundos. E lembre-se, a solidão e o isolamento também matam a nossa existência, tanto quanto um grupo doente, um grupo onde a nossa individualidade ela é negada. Então, não é no isolamento, não é no ódio pelo ser humano. Nós precisamos construir pontes. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma rede de vida, de uma rede de conexão, de uma rede real, onde todos nós, de algum modo, estamos conectados, embora sejamos diferentes, embora tenhamos as nossas idiosincrasias, as nossas individualidades. Nós fazemos parte de um todo maior. Então o grupo ele não pode ser um lugar onde você se apague. Ele tem que ser um lugar onde você acende. Um lugar onde você contribua para que os outros também possam acender. É urgente que a gente assuma um compromisso coletivo com a vida. Porque, sinceramente, eu acredito que a gente não está aqui só para sobreviver. Embora não estar sozinho, conviver em grupo tenha tudo a ver com o aspecto da nossa sobrevivência, tem algo mais essencial e existencial por trás de tudo isso também. Que a gente possa assumir um pacto onde o pertencimento ande de mãos dadas com o respeito pela sua identidade. Só assim a gente começa a existir juntos, finalmente.